Bom, eu quero tratar sobre o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, Pitoli, especialmente na primeira turma. O general da Reserva do Exército, Mário Fernandes, que é acusado de elaborar aquele plano Punhal Verde e Amarelo, admitiu ontem ser o autor do documento que previu o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, além de Geraldo Alckmin. Fernandes disse que o conteúdo não passou de um pensamento digitalizado e que se tratava apenas de uma análise pessoal sobre o cenário pós-eleições. Segundo ele, o texto foi impresso no Palácio do Planalto, onde ele trabalhava, mas foi destruído em seguida. A Polícia Federal aponta que o plano foi elaborado em novembro de 2022, logo após a vitória de Lula nas urnas, e teria sido discutido por militares na casa do general Braga Neto, ex-ministro de Jair Bolsonaro e então candidato a vice-presidente. O documento, segundo as investigações da Operação Contra-Golpe, previu o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes como parte de uma tentativa de golpe de Estado. Fernandes é réu no núcleo 2 do inquérito que apura a trama golpista. Durante o depoimento, o general também afirmou que os integrantes do entorno de Bolsonaro discutiam um decreto com considerandos que serviriam de base para uma suposta intervenção do executivo sobre os outros poderes. Ainda segundo o general, Jair Bolsonaro, também réu por tentativa de golpe de Estado, sempre buscou agir dentro da legalidade. O plano Punhal Verde e Amarelo foi revelado após a delação do tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal. Segundo ele, Braga Neto repassou dinheiro ao major Rafael Martins de Oliveira, que teria participado do plano para cobrir as despesas da operação. O recurso teria sido entregue em uma sacola de vinho. A Polícia Federal prendeu militares e um policial envolvidos no caso em novembro do ano passado. As investigações apontam que o plano seria executado se a tentativa de golpe em 2022 tivesse sido bem sucedida. Ô João, deixa eu entender, João. Ele diz que ele só digitalizou uma ideia, é isso? Ele usou a expressão pensamento digitalizado. Pensamento digitalizado. E que esse plano, Pitoli, seria... na verdade, ele foi destruído, né? Ele montou isso e depois destruiu, mas ficou o registro. Tá. Veja, ele provavelmente tem admitido isso porque teve seu computador apreendido e esse arquivo deve ter aparecido. Mário Fernandes, eu acredite se você quiser, no dia, eu não vou me lembrar agora o dia exato, mas aquela manifestação, aquela caminhada pela anistia em Brasília, lembra disso? Que a Auriverde foi, transmitimos, Cristina Grêmio estava ali conosco, Eduardo Burgo ao meu lado e tal. Naquele dia dessa manifestação, o doutor Sebastião Coelho estava, querido Sebastião Coelho, dentre outros. Eu encontrei com a esposa do Mário Fernandes. Me foge o nome dela agora. Eu encontrei com a esposa do Mário Fernandes. A mulher em cacos, destruída. Do ponto de vista psicológico, um choro incontido, nas mãos daquela senhora, cartazes pedindo a liberdade do esposo. Pedindo que o esposo volte para casa, porque eles têm um filho adolescente, que está sofrendo e muito com a ausência do pai. A gente pode imaginar. E aí, eu me lembro perfeitamente daquele momento, ela falando da injustiça, falando de tudo que está sofrendo e pedindo a liberdade de Mário Fernandes. Agora, veja, pensamento digitalizado, fica muito difícil de eu querer defender. Fica muito difícil aqui de eu querer defender. Sabe por quê? Você agora, dentro aí do teu pensamento, porque o pensamento é um negócio, a gente ainda pode pensar no Brasil, né? Mas, por exemplo, tem uma brincadeira, João, que a gente fala para você, quando o assunto é, pensa em qualquer cor, menos no amarelo. A primeira que você pensa é justamente o amarelo. Não é verdade? Agora, pensamento sobre tudo o que está acontecendo no Brasil é o que a gente mais tem. Soluções mirabolantes, soluções que passam muito longe das quatro linhas, dentro do pensamento, dentro do instinto, dentro daquilo que você gostaria de fazer para resolver agora os problemas do Brasil. Eu posso imaginar
que você esteja agora com pensamentos que jamais poderiam ser digitalizados. Jamais. Jamais. Sequer, muitas vezes, divididos esses pensamentos. Divididos com alguém. Você pode ter todos eles. Todos eles. Todos. Mas digitalizar um pensamento fica muito difícil de defender. Porque esse arquivo foi encontrado e esse cidadão continua preso. Não tenho o que dizer. Agora, se ia acontecer ou não ia, eu aposto que não. Aposto o que você quiser que não iria acontecer. Tanto é que ele fala que foi destruído. Mas, santa ingenuidade, digitalizar um pensamento desse? Vou dar aqui alguns exemplos. Dessa digitalização de pensamento que o caminho não é bom. Vou dar um exemplo. De uma pessoa que, em algum momento eu olhei, ouvi e passei a desprezar. O nome dele é Arthur Duval. Mamãe falei. Naquela situação das moças da Ucrânia, lembra? Quem não lembra, né? Sim. Daquela mensagem asquerosa, nojenta. Ele digitalizou um pensamento. Ele digitalizou um pensamento. Coloca o pensamento num grupo de WhatsApp que ele julgava estar entre amigos, porque o cara digitalizar um pensamento estúpido daquele, como mamãe falei, num grupo de WhatsApp, ele deve ter mandado para um grupo onde ele confiava, certo? Certo ou errado? Não preciso nem dizer. O que aconteceu com o Arthur Duval, mamãe falei, diante daquilo? O que aconteceu? As consequências. Em especial, moralmente falando. Porque ele digitalizou algo que ele não deveria ter digitalizado, por mais que ele tenha pensado. Indefensável. Indefensável. Pensamento é um negócio maluco, eu sei. Mas digitalizou, registrou. Mas você está querendo dizer que nesse grupo pode ter traidor, Pitoli? Não sei. Não sei. Não sei. Mas chegaram no computador do cidadão e nesse computador tem um pensamento digitalizado que hoje, infelizmente, pode estar ferrando com muita gente. Muita gente. Que daí vem a caixa de vinho com dinheiro, com não sei o quê. Aí tem um Walter Braga Neto, uma pessoa que merece meu mais absoluto respeito, preso. E aí? Então, amigo, aí fica difícil defender, hein, João? Concorda comigo, João? Pingo? Inclusive, ainda nessa declaração do Supremo Tribunal Federal ontem, ele disse o seguinte sobre esse ponto que você toca, abre aspas, é um arquivo digital, nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Porra, não digitaliza, cacete. Um compilado de dados, um estudo de situação meu, uma análise de riscos que eu fiz e por costume próprio resolvi digitalizar. Não foi mostrado a ninguém. Não foi compartilhado com ninguém. Hoje me arrependo de ter digitalizado isso. Fecha aspas. Um outro ponto, ele afirma também, como eu disse, que o general, junto com outros integrantes do entorno de Jair Bolsonaro, discutiam um decreto com considerandos que serviriam de base para uma suposta intervenção do Poder Executivo sobre os outros poderes. E aí o trecho, ele diz o seguinte, abre aspas, fiz um apelo ao general Ramos, que era assessor do presidente. Se existe esse movimento e está dentro da Constituição, por que não reforçar isso? Dentro da Constituição Federal, não acima. Fecha aspas. João, digitalizou o que não deveria ter digitalizado. Desculpa. Ele se arrependeu e eu não tenho como defender. Né? Mas vamos lá.